Feitoria, até que enfim, problemas técnicos, aquela coisa toda. Mas é um prazer aqui a gente, né, a ala vermelha, a ala rubra do Grenalizando, poder estar conversando com a galera do Rivalizando, né? Um prazer aí, pô, acho que não para amenizar a corneta, porque hoje vai ser um jogo tenso, tenho certeza que a corneta vai pegar aqui, mas primeiramente queria dizer que é um prazer mesmo, né? Obrigado pela audiência, obrigado por a gente, de certa forma, também ter ajudado na inspiração do conceito do programa. E eu acho muito legal essa potencializar essa relação de Sul-Minas, assim, porque se a gente deixar o ápice do futebol brasileiro único exclusivamente para Rio e para São Paulo, a gente perde muito, assim. E por ter dois clubes, tanto aqui como em Minas Gerais, a nossa rivalidade se potencializa, assim. E hoje a gente está aqui para fazer um Grenalizando especial com a galera do Rivalizando, programa Rivalizando também aqui no YouTube, para falar sobre o confronto histórico, né? A final antecipada da Libertadores, que é Inter e Atlético Mineiro. Tudo bom, Zada? Mano, bom dia, né? Fala boa noite, você falou tudo da noite. Bom dia, aqui é Eduardo, eu sou também da Web Rádio Galo e também do Rivalizando. Primeiro, falar que nós inspiramos mesmo em vocês, programa sensacional, a gente acompanha, e o Beto, meu irmão, que teve a ideia de criar aí o Rivalizando, chamamos os amigos e montamos aqui, parecido bem com os seus mesmo, uma questão de rivalidade sempre, brigas e discussões jamais, sempre com respeito. Bom dia para todo mundo aí, Cris Galo aí apresentando, mano, prazer estar com você aí, o Gabriel está chegando aí também. Então, como o Eduardo falou, prazeraço, a gente copiou mesmo, que é bom ter que ser copiado, né? Então a gente copiou mesmo na cara dura, mas aqui de Minas também, é legal pra caramba o que a gente faz aqui. E o que o Eduardo estava falando, que é uma coisa aqui do pão de queijo, que a nossa rivalidade é muito polarizada, né, cara? Aqui a gente Galo e Cruzeiro, e aí Grêmio e Inter, então é muito polarizado e dá briga pra caramba aqui, a galera pira no programa, igual aí com vocês aí, então prazer. E vamos falar dessa final antecipada, né? Que é Galo e Inter mesmo, dois times bons. O Atlético veio agora de uma recuperação bacana na Libertadores, perdeu os 2 primeiros jogos. O único time que conseguiu perder 2 jogos pro Atlas, absurdo, isso nunca vi na minha vida, mas recuperou e chegou. E o Inter não queria pegar o Galo, não, que eu tô sabendo, hein, mano? Minha pergunta para você, mano, vocês vão tremer igual o Cruzeiro ou não? Não, cara, primeiro lugar, né, assim, o nosso maior rival nacional é o Corinthians, né? Tá aqui o Daniel Keldelli fez forfé. E tá aqui o Lico Assunção aqui, que na verdade já tá vestido de galo, né? Tipo assim, tá tempo acostumado a secar só, então ele tá junto com vocês. É 3 contra 1 hoje, mas é um guri bom, um guri querido, assim, tá aprendendo muito, ainda tá no começo. Eu não vim participar, boa tarde pra gurizada aí do Rivalizando aí, eu não vim participar, só vim com uma frasezinha, só rápida, uma frase rápida. Cara... a junção de 2 clubes que nasceram em 2000 e nas décadas de 2000 agora, cara, é um grande jogo hoje à noite. O Internacional que nasceu em 2006, o Galo que nasceu em 2012, 2013, né? Cara, grande jogão hoje à noite. E, cara, o Galo é que nem criar tigre em casa, que nem domesticar um tigre. Nunca tu sabe o que pode aprontar. Então, eu tô apavorado com o Galo. Se fosse o Cruzeiro, ainda tudo bem. O Cruzeiro é time grande que nem o Grêmio. Mas o Galo e o Inter não dá pra acreditar em nada. Aqui, ó, o Lipe tinha que estar apavorado com o Inter, né, velho? Com o rodeão que ele tomou no domingo, né? Mas, ó, galera, é um confronto brasileiro no mata-mata da Libertadores é sempre mais tenso, né? Então, é óbvio que o Corinthians pegou uma molezinha, que era o Guarani ali, e pelas projeções era bem provável que o Inter fosse pegar o Guarani, mas ao mesmo tempo, por isso que eu falei que pode ser uma final antecipada. Eu acho que no momento que Inter e Atlético se confrontarem, o vencedor desse confronto sai muito grande para pegar, né? Eu acho que o Estudiantes passa em relação ao Santa Fé, mas é um jogo equilibrado, assim. E a gente tem muita chance de poder chegar na final da Libertadores, até porque eu acho que o outro lado vai dar Boca ou River e Racing. Esse time do Racing é muito bom, então eu acho que não vai ter confronto de brasileiros na semifinal. Mais fácil, né, mano? E em relação ao que o Lipe falou sobre o Cruzeiro, cara, eu queria agradecer ao Cruzeiro.
Queria mandar um grande abraço para todos os torcedores do Cruzeiro, porque as melhores contratações do Inter esse ano, quem fez foi o Cruzeiro, cara. Williams e Fabrício, entendeu? O Williams faz mais noite e bebe mais do que todos nós juntos, entendeu? Ele não pode sentir, ele não pode sentir o cheiro, ele não pode sentir o cheiro da chalaça que ele se entrega, entendeu? Ele não consegue. É um jogador de qualidade, mas ele é um cara que acaba não tendo essa responsabilidade. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive dele aqui. E o Fabrício é o seguinte, né, cara? Todos os dias, antes de acordar, ele enfia os dedos na tomada, né? É um cara assim que tem pulmão e tudo, mas graças a essas contratações, não são maus jogadores, mas graças a essas contratações, o Inter melhorou muito com o Jefferson, melhorou muito com o Rodrigo Dourado. E é uma perda, sim, o Inter não ter o Jefferson em campo hoje, porque a defesa no começo do ano ela estava complicada, mas o time melhorou porque o Jefferson marcava muito mais do que o Fabrício. E eu acho que essa é a incógnita do jogo, né? O Diego Aguirre não definiu ainda se ele vai improvisar um zagueiro, se ele vai usar o Alan Ruschel, assim, mas é óbvio que é um confronto equilibrado. Digamos assim, existe um respeito da minha parte pelo Atlético Mineiro, né? Eu tenho uma identificação maior com o Atlético Mineiro do que com o Cruzeiro em Minas. Assim, eu acho que o Inter e o Atlético são times de massa, são times que sempre tiveram mais popularidade, mais ligados ao povo, assim. Mas vamos ter que se enfrentar, né, meu velho? E eu acho hoje que o time do Inter tem mais volume de jogo. Eu acho que o time do Inter tem mais elenco, mas se nivela, não adianta. É jogar um grande clássico, né, inédito, acredito eu, na história da Libertadores, um mata-mata Inter e Galo, e vamos para cima, cara. Agora, se vocês se abrirem mesmo, pegar o... Quem é que vai jogar? Vai jogar o Lucas Prato ou o Batman? É o Lucas Prato, o Batman tá na caveira, mas vai ficar no banco, Aqui tá o Fernando Puma também, que é o idealizador do Grenalizando. Eu vim aqui... Gremistão. Eu vim representar o Daniel Chiodelli. Não, nunca. Tá, o Chiodelli ligou, tá, pessoal? Ele pediu desculpa, ele ficou preso no trânsito, vai acabar, muito provavelmente ele não vai conseguir aparecer, daí ele mandou eu dar um abraço em vocês aqui, tá? Dizer que na semana que vem ele vai tentar se programar com mais tempo para poder participar, e eu quero dar a minha opinião sobre o jogo de hoje, tá? Eu acho que é 2-0 pro Galo, acho que o Lucas Prato vai comê-los hoje dentro do Independência. Tá bom, obrigado, né, Fernando Puma, não volte mais aqui hoje, né? Isso é o seguinte, né, velho? Os gremistas aqui estão passando por uma fase que eles não sabem mais, é o urso atrás do pote de mel, eles não sabem qual é a camisa que eles têm que vestir, entendeu? A gente ficou constrangido fazendo o Grenalizando ao vivo no domingo, assim, para cornetear os caras, porque, pô, velho, né, pentacampeão, o Inter passando o rodo, o Inter, pô, fazendo investimento, jogando com 8 da base na final do Gauchão, tendo feito um investimento, a folha que tem hoje, e dar um rodeão neles, como foi. Então, poxa, eles estão acabados, assim. Então, o mínimo que eles podem fazer é só que espero eu que eles tenham que secar, que eles tenham que torcer para o Galo, que eles tenham que torcer para o Estudiantes, para o Tigres, para o Racing, para o raio que parta, entendeu? Porque hoje esse é o ano deles, né, cara? E o Filipão só não tomou 7-1 no Grenal porque ele aprendeu com os erros dele, cara. Ele viu que o Felipe Bastos estava perdido em campo e substituiu ele no primeiro tempo, porque senão ia ser uma entrega de flores, velho. Fizeram um golzinho arrumado ali. Agora, o Inter tá bem, cara. O Inter tem um treinador diferenciado, né, que fala sobre futebol, um cara que veio para cá, um cara que, na minha opinião, a diretoria do Inter ela foi ousada em trazer em ter um elenco tão, né, uma folha de pagamento tão cara como essa, e trazer um cara novo, trazer um cara que não era referência no país, mas é um cara que fala de futebol, é um cara que tudo que a imprensa pergunta ele responde, ele blinda os jogadores, ele deu oportunidade para todo mundo. E é essas oportunidades que hoje estão fazendo com que o Inter seja um time amadurecido. Então, eu não sei quem ele vai usar na lateral esquerda, mas
com certeza, dentro do padrão tático, dentro do que está acontecendo, as coisas estão muito naturais no Inter, porque sai um jogador, entra um jogador que já foi testado e que já sabe qual é a sua função em campo, né? Então, nesse sentido, eu estou muito esperançoso para o brasileiro e vejo hoje como um confronto chave para a Libertadores, né? Qualquer um dos dois que crescer, e é óbvio que o Galo, né, de 3 anos para cá, cresceu muito em termos de volume de jogo, em termos de competitividade, assim, e isso é muito bom para o futebol brasileiro, né, cara? Então, é difícil de cornetear alguém que a gente respeita, alguém que a gente admira e que sabe que vai ser um jogo tenso. Agora, se o Galo entrar faceiro, se o Galo achar que vai ser moleza, que vai ser 2-0, como os gremistas estão achando que cara, vocês vão passar dificuldade. Aqui, mas, mano, eu vou falar agora rapidinho aqui, porque eu tenho que vazar também, infelizmente, mas o Beto também assume aqui qualquer coisa aqui com o Eduardo aqui. O Atlético hoje vem com o time completo. A gente teve uma baixa na semana retrasada, que foi o Marcos Rocha, que é o melhor lateral direito do país, hoje, na atualidade, e a gente ficou meio apreensivo. Pô, tem que recuperar para voltar contra o Inter. E recuperou, eu não esperava que ele jogasse a final do Mineiro. Jogou bem de novo, deu assistência para o gol, que seria do Prato, mas foi do Thiago Ribeiro na final contra a Caldense. O Atlético vem completo, o Atlético vem respeitando o Inter também, que é um dos melhores times do país, mas na Libertadores o confronto é histórico mesmo. O Atlético e o Inter se enfrentaram 4 vezes em mata-matas, oitavas de final, quarta de final brasileiro. O Inter levou vantagem em 2 e o Atlético em 1 no brasileiro, e naquela Copa do Brasil, onde que o Atlético ganhou aqui no Mineirão 2-0, que perdeu no Beira-Rio 3-2, classificando na Copa do Brasil. Então, o mata-mata está bem equilibrado, duas eliminações para cada lado. Mas o Atlético, a torcida, assim, tem que acreditar, nós vamos acreditar, porque é o nosso mantra, e aqui no Independência caiu morto, está morto, então vamos fazer prevalecer isso aqui hoje, que caiu morto, está morto. E 1-0 é goleada, 1-0 vai ser goleada, porque aí, não tomando gol, vocês têm que fazer 2-0, tem que tirar essa diferença de 2-0, que é uma mística, que agora é da camisa preta e branca, que nenhum outro clube no país hoje está consegue fazer ter esse feito, mas com respeito, o Atlético, o time respeita muito, tanto que o ex-presidente de vocês aí, o Carvalho, falou que o Vitor treme, os únicos que eu conheço que tremem aqui no Brasil inteiro é o Cruzeiro, que treme pra gente. O Vitor não vai tremer, ninguém vai tremer, nós vamos jogar muita bola hoje, com respeito, respeitando o time do Inter, e vocês aí, Colorado. Mas aqui, pode segurar, hoje caiu no outro, tá morto. E aqui, já me despeço, mano, eu tenho que ir mesmo, cara, porque meu limite é meio-dia 25. Eu tenho que chegar na TV Bandeirantes ainda, que eu vou fazer o Dons da Bola lá. Um abraço, valeu demais, galera. Obrigado ao Fernando aí, que deu um apoio bacana, que a gente foi conversando essa semana inteira. Mano, valeu, que eu dei, o Lipe, o Lucas Vão também que mandou uma mensagem aqui, passando alguns podres do Inter, mas eu vou segurar ainda para o próximo programa da semana que vem. Um abração pro galera. E aqui é o Galo, porra. Vamos potencializar essa relação aí, essa interatividade. Quando vocês vierem a Porto Alegre, não deixem de entrar em contato com a gente aí. Vamos ver se não conseguimos fazer daqui a pouco, né, alguma ação no Brasileirão aí, entre o Granalizando e o Rivalizando, porque eu acho que isso é do caralho. Agora, só antes de tu ir embora, Cris, eu queria saber a opinião de vocês do seguinte, ó. Rapidinho, filho. Um time que começou a projetar uma história internacional como o Galo, tá? Que melhorou, que cresceu, que tirou a nhaca ali, né? Pequeno parênteses, o Vitor tem uma pedra no sapato, sim, que chama-se Esporte Clube Internacional. É um baita goleiro, mas sempre... Mas é que Grenal é aquela coisa, né, cara? O papai é o maior, é aquela coisa. Então eu tenho certeza que esse sentimento tá aflorado. Vale a pena mesmo jogar no Horto, cara, porque eu acho o seguinte, ó, que um confronto de Libertadores entre Inter e Galo, na minha opinião, teria que ser dentro do Mineirão, pelo seguinte, porque não vai ser a pressão fora de campo, ou a mística, ou a superstição que vai fazer alguma diferença, entendeu? E pela grandeza do confronto, pelo que ele representa hoje, né, dentro
dessa própria chave da Libertadores, eu acho que a gente precisa debater sobre isso, porque daí não é uma questão de corneta, é assim, chegou aqui um padre para fazer a extremunção do Galo, olha aqui, o que vocês acham disso aqui, cara? Ontem, isso aqui eu não sei o que é, cara, isso aqui deve ser alguma coisa da Quentos, não era nada armado. Ontem eu vi esse cara aqui na frente do IPA, né? E eu vi assim, o que é um padre? Tipo assim, no mínimo, esse cara vai pro inferno, né, cara? Um unicórnio vestido de padre, não sei o quê, e eu não tô ganhando nenhum real para estar do lado disso aqui, cara. Tu quer falar? Tu quer fazer alguma coisa aí, meu? Não fala porra nenhuma. Isso aí deve ser alguma campanha de alguma grande, de alguma multinacional, de alguma coisa que eles estão fazendo aqui pelas ruas aqui, ó. Mas pelo jeito tu viu que ele é meio Atlético Mineiro, né, velho? Não tem ninguém para me ajudar hoje, eu vou sempre contra vocês. Vamos lá, tamo junto. Ô, mano, o que você falou sobre estádio, ano passado isso caiu, porque tem a mística do que é o morto tá morto, que vale, é muito forte o Galo ali dentro. Agora, ano passado acabou isso. Por quê? Em 2013, a gente ganhou a Libertadores lá dentro do Mineirão. Aí foi só um jogo e tal. Aí em 2014, nós ganhamos do Corinthians lá dentro do Mineirão, precisando de fazer 4 gols. Ganhamos do Flamengo lá dentro do Mineirão, fazendo 4 gols. E o Luiz Penido, o grande narrador lá do Rio, quando o Flamengo fez um gol, ele, classificadaço Flamengo! O Flamengo não é Corinthians. E caiu, teve que engolir essa merda toda. Ganhamos na Copa do Brasil do Cruzeiro lá dentro. Ganhamos do Lanús lá dentro da Recopa. Então, o Mineirão hoje é nosso salão de festas. Mas essa mística do Horto é válida pelo seguinte: o Galo realmente dentro do Horto é muito forte. As dimensões do estádio são a mesma. Então, quer dizer, do campo não tem diferença. Mas o calor da torcida, a mística, a Rua de Fogo, depois os jogadores do Inter vão falar com você quando chegarem aí. O ônibus vai passando na avenida lá perto, tem uma Rua de Fogo, tem aqueles sinalizadores. Cara, é uma pressão. O próprio Inter também, né? Exatamente. Então, o Galo joga essas primeiras fases do Independência, mas por questão de lenda mesmo. Que é o Norte tá morto e tal. Mas o Galo é muito forte dentro do Mineirão, que é nosso salão de festas, ganhando do Cruzeiro lá no passado. Agora, nesse jogo, vai ser jogo duro, cara. Não tem jogo fácil no Independência. O Atlético abafa. Eu gosto de talvez ele de Salto Alto. Não esqueça isso. O Atlético entra 100% para cima no Mineirão, no Independência. Ele vai para cima mesmo, não dá tempo, não deixa o outro time respirar. Lógico que tem o Inter, pela sua qualidade, vai conseguir sair e jogar bola. Mas o Atlético vai ser 100% pressão hoje. Pode Agora, tem outra coisa. Um primeiro abraço, mano. Pô, grande presença, velho. Tem outra coisa, né? O Internacional, no Brasileiro de 2012, 2013, 2014, os 3 Independências, o Internacional perdeu os 3 jogos. Então, o Inter sabe como é difícil jogar contra o Galo. Independência, o Galo hoje, no Independência, eu acho que talvez é o time hoje mais temido do Brasil. Eu não estou exagerando, eu acho que eu não estou exagerando, porque a gente vê até os próprios adversários, como eles saem do Independência. Né? O presidente de São Paulo falou, isso aqui é o Marapuca, isso é o Marapuca. Quer dizer, o Galo ele é muito temido ainda no Independência. E vai se jogar lá. E outra coisa, mas só te lembrando, o Inter ganhava quando o Vitor lá jogava, mas isso era antes dele ser santo. Agora, meu amigo, agora é outro mundo, agora é outra coisa. A gente reza para São Vitor, mano. Cara, mas se fosse por Santo, o São Lourenço nós não precisava nem jogar, né, cara? O São Lourenço ia ser campeão sempre da Libertadores, né, cara? Eu acho que essa coisa de mística é pra gente, é pros torcedores, assim. Eu sou um cara supersticioso, assim, eu tenho várias superstições, assim, e isso é uma coisa meio genética, assim, que passa do pai, aquela coisa de ter um comportamento, de sentar no mesmo lugar, de ter uma série de coisas, assim. Agora, foi com um time fraquíssimo que o Inter quebrou um tabu contra o Santos, né? Até o ano passado o Inter nunca tinha ganho na Vila Belmiro, assim. Então, eu acho que aqueles jogos do Brasileirão podem ser uma referência, podem trazer essa mística, mas hoje, pelo amadurecimento que o Inter conseguiu de um mês para cá, o Inter evoluiu muito. Assim. O Inter tem um meio-campo qualificadíssimo, o toque de bola, todo mundo marca e todo mundo joga. Assim. Então, o Inter tá nos dando muito prazer em ver jogar futebol como há muito tempo eu não via, sabe? Então, e eu acho que é essa a expectativa que a gente tem. E é óbvio que o time do Atlético é um time aguerrido, é um time que
que tem condições de fazer um grande jogo, mas vai ser difícil, velho, porque a gente está passando uma fase muito boa. Acho que vai ser um jogo duríssimo, mas vocês vão ter que sair para o jogo, entendeu? E o time do Inter no contra-ataque, velho, ele é mortal, a velocidade, né? O Nilmar não vai jogar, mas o Nilmar, naquela jogada da meia-lua que ele deu no Rodolfo, ali na cagada do Felipe Bastos, ele atingiu 39 km por hora, né? É praticamente um puro sangue inglês, um quarto de milha. Tá aí, rapaz. Tá aqui Lucas Von também, grande presença, né? Cara, ontem nós tivemos o coquetel de lançamento do Brasileirão aqui em Porto Alegre e o menino Lucas foi o cara que mais aproveitou, assim, né? Tipo assim, nós fomos os primeiros a chegar e, tipo assim, ele só foi embora quando acabou o show do Pedrini, né? Sabe que Lucas é nome de craque, né? Tá tem bom. o Von, tem o Prato, toma cuidado que vai ser por aí o crime. Mas é Prato por causa do karatê boliviano? Como é que é, velho? Ou ele é um cara sério, um cara de família? Como é que é? Lucas, eu sei Se que bem tá aí. karatê boliviano a gente deixa pro Zezé Perrella, né? Lucas, eu sei que tá com os colorados aí, convivendo com eles. Fala a verdade, vai falar a verdade. Eles estão com medo ou não desse jogo no outro? Sim. Tá não, bom. eles não estão com medo, eles estão em pânico. Tá bom. Eles... Dá pra ver tudo. Tinha que Dá ver. pra ver o meu semblante. O Corinthians perdeu de propósito, né? Pra escapar de vocês e pegar Guarani, de Bagé, que sei lá quem, mas só baba. E era o destino praticamente certo do Inter. Vocês têm que ver a depressão que a ala colorada aqui entrou quando deu esse somatório de resultados, né? Que levou o Inter a enfrentar o Galo aqui. Foi meio triste, foi meio comovente aqui a reação. É verdade, a gente tá apavorado, assim, que nem a cara que o Lucas Von tava domingo no Hangout ao vivo que a gente fez no Granalizando, né, cara? Mas, vocês vão secar o Cruzeiro também, né? Não, nós vamos torcer pro Cruzeiro. Eu acho, cara, eu acho assim, ó, que vocês vão ter muito mais dificuldade do que o Cruzeiro vai ter com o São Paulo. Eu acho que o São Paulo é um time lento, é um time que não se encontrou, é um time que tem um treinador interino, é um time que eu acho o Cruzeiro favorito no confronto contra o São Paulo. E acho que no confronto Inter e Galo não tem favorito, com um diferencial que o Inter decide em casa e tem mais peças de reposição, né? Mas no mata-mata isso não quer dizer muita coisa, porque é 11 contra 11, tu não joga 15 contra 15. Então, para mim é um confronto equilibradíssimo, assim. E claro que ele não está nervoso, até porque tanto Inter e Galo estão de sangue doce, né, velho? Nós fizemos nosso dever de casa, né? Nesse sentido, o Inter tem um pouco mais de ressaca, porque jogou com o rival na final. O Galo teve dificuldades para ganhar da Caldense. A Caldense não é boa, é um time rápido, assim, mas ao mesmo tempo não pôde se poupar, que era uma coisa que a gente achava, olhando de fora aqui, olhando da aldeia, vendo assim, não, Minas Gerais ali, o Atlético vai fazer 2-0 no primeiro tempo na final e vai administrar o jogo, né? E na verdade isso aconteceu com o Inter. Para de falar um pouco, meu. Os caras querem falar um pouquinho também. Eu tenho que falar por mim pelo que eu dele, cara, e tem que rivalizar contra ti. Você tem que tomar cuidado, mano. Você tem que tomar cuidado com o Batman. Porque o Batman aí... Pô, cara, o Batman... fazer gol, sei não. O Batman, ele alugou a casa da ex-governadora aqui, cara, e foi na melhor época do Leandro Damião, né, quando o Leandro Damião estava aqui no Inter, e ele viu assim, cara, eu não vou jogar futebol, eu vou ser banco do Damião, o que eu vou fazer? Eu vou fazer putaria com as gaúchas, né, cara, e daí era o seguinte, né, orgia com anões, se fantasiava de Batman, aquela coisa. Mas agora parece que ele tá bem, parece que ele voltou, relacionamento sério, não sei o quê, é um cara de família, tá passando também por problemas pessoais nesse sentido, né? Então, a gente tem que sempre estender a mão para o ser humano e pensar que ele pode se reabilitar, né? Mas não vai ser contra o Inter, Jô, porque, pô, tu nos deve muito, entendeu? Tu tem que fazer um gol contra ali e comemorar com o Robin, né? Que deve ser teu bruxo. O Jô sabe fazer gol, fez o gol no final de Libertadores, voltou contra a Caldense, fez o gol do título depois de 1 ano e 2 meses sem fazer gol. Isso é incrível.
Agora... Tem o Dácilo também. 388 dias sem comer ninguém, né? Hã? 388 dias sem comer ninguém, né? É foda, né, velho? Agora, ô Lucas, o Luxemburgo, quando foi pro Grêmio, ele ferrou o Galo aqui em Minas, só ficava jogando boca, ele fudeu o Galo, falava certo é essa. Aí depois ele foi pro Grêmio e depois fez o maior, assim, o Luxemburgo hoje é meu ídolo, porque ele levou o Erley para vocês e trouxe São Vitor pra gente. Cara, você sente saudade do Erley? Fala a verdade, Lucas. Saudade do Erley não, mas cuida com o Vitor, que ele gosta de tomar lodo do Alessandro. Agora eu tô fazendo um auto-bullying. Eu tô fazendo um auto-bullying, mas é pro bem de vocês. Não deixa. O gringo acabou. 34 anos, não tá jogando mais bosta nenhuma. Mas assim, ó, ele e Vitor tem um caso sério. O Alessandro abriu de fora da área, pode ser um peido de um chute. No canto esquerdo, rasteiro, sobretudo, o Vitor aceita. Então, não deixa o Alessandro chutar. E o Erley agora já se foi também, estamos livres dessa praga. Luxemburgo é passado. Tem 15 pessoas aqui atrás da gente fazendo assim, ó. Acabou, é tetra. E o mano não para de falar. Não, é deixar uma pergunta final. Eu quero saber o que vocês acham das escolhas de centroavante do Filipão. Porque o Filipão foi treinador da seleção brasileira e levou o Fred e o Jô. O que tem a ver isso com Galo e Inter? E daí deixou o Barcos e o Moreno ir embora e contratou o Brian Rodrigues. Eu queria saber o que vocês acham dessas três longas aí. Só para encerrar. Sei que o Lucas On é muito fã do Filipão e, claro, também o Filipão talvez seja o maior técnico da história do Grêmio. Agora, nessa última Copa do Mundo, a convocação do Filipão foi horrível. Vocês estavam no Mineirão lá ou não? Agora, outra coisa, Lucas. O Vitor, você falou que ele tomava esses gols do Alessandro. Não é o seguinte, você tá vendo que está escrito aqui, ó. Partiu Riascos. Esse momento, ele foi canonizado, virou santo e não toma mais gol do Inter. Escuta aí. 2-0 hoje e 0-0 aí. Tomara. Ô, cara, deixa eu te dizer, né, nesse... Deixa eu só falar uma coisa, então paga o Vitor. Paga o Vitor que não pagaram até hoje. Paga. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é séria, só para encerrar. Nesse pênalti, eu estava vendo o jogo e eu torci para o Galo, porque eu fiquei assim constrangido e fiquei assim, o Galo merece, não sei o quê. Mano, o Tchê está acostumado a torcer pro brasileiro. Só podia torcer para os outros por 90 anos. E eu quero dizer que eu me arrependi, cara. Eu tinha que ter secado ali, entendeu? Eu me arrependi. Mas, ao mesmo tempo, aquele momento ali, o meu coração bondoso foi sensível a vocês e eu estava torcendo para que desse tudo certo para vocês ali. Mas isso acabou, cara. Isso acabou, cara. Agora vamos para cima, vai ser um baita jogo. E quarta-feira que vem a gente está aqui de novo para comentar e tudo, e até... se vocês quiserem vir no jogo, nós temos um camarote lá, são nossos convidados para ver o jogo aí, para ver a passagem do Inter para as quartas de finais da Libertadores aí. Se vocês querem, eu vou no jogo também. Vou junto. E eu faço um churras também. Quarta-feira tem mais, fala para mim aí. Tamo junto. Grande presença. Quarta-feira tem mais. Falou. Aê! Essa zoando hoje, né, que falou aquela asneira na final da Copa do Brasil, que ganharam o Brasileirão e depois que acabou o jogo do Cruzeiro, ele falou, quarta-feira tem mais, vocês vão pegar o Galo e tomar aquele chocolate. Agora, o programa está chegando ao final, que eu também tenho que ir embora, que eu tenho que trabalhar, mas eu quero agradecer muito a vocês, nos idealizamos em vocês, vocês são do caralho, vocês fazem um programa legal demais, a gente assiste o programa sem torcer para Inter e para Grêmio, o programa é muito legal, muito gostoso, feito de torcedor para torcedor, que a gente fez também aqui, que eu acho muito legal, e foi bom demais essa ideia, bom demais esse bate-papo, tirar esse eixo de evidência, temos que tirar esse eixo de evidência. A gente não consegue mais escutar do Corinthians, cara, isso é um saco do Palmeiras. Agora, semana que vem, vamos ter um programa mais legal, que já vai ter o resultado do primeiro jogo. Um abração para vocês. Valeu, galera. Boa sorte hoje aí, para dentro deles. Mesmo. Valeu.